sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje continuaremos estudando esse livro belíssimo, Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E o nosso capítulo é o 11, 11º capítulo, Insucessos Mediúnicos. Ele, como sempre, comenta um trechinho de Emmanuel na obra Seara dos Médiuns. E ele diz assim: há inúmeros, entre parênteses, médiuns, que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do, abre aspas, muito desejo, fecha aspas. E ele deu o título de Sucessos Mediúnicos, e ele vai comentando essa fala de Emmanuel assim: diversos motivos podem levar o médium a desertar da tarefa, contraindo, em consequência, graves responsabilidades. Alinharemos por oportuno alguns deles. A desconfiança dos encarnados pode, ferindo-lhe a suscetibilidade, fazê-lo abandonar a tarefa. E aqui é interessante que ele não fala a desconfiança do encarnado ferindo a sensibilidade, não. O que é suscetibilidade? É o melindre, é oriundo do orgulho. Temos orgulho, temos sim. Mas é interessante que de um tempo para cá, a gente tem sido levado a pensar que a tarefa, o objetivo da tarefa é maior do que a gente. A tarefa está acima da gente. Então, é assim. Somos pessoas imperfeitas, com muitos comprometimentos morais ainda, com muitas dificuldades que nós sabemos que temos, meus amigos. Porque aquelas vezes que nós lemos e a gente fala assim: meu Deus, eu sei isso, por que eu faço diferente? Aquelas outras vezes em que a gente sai da leitura, não é? Mas assim, hábitos comuns saudáveis para a nossa vida, que a gente fala assim: bem, agora eu vou abraçar essa atitude e vai ser para sempre. A gente sabe que não consegue ser para sempre, que é a hora da recaída. Todos nós passamos por isso, né? Mas mesmo assim, Jesus nos oferece a bênção de nós trabalharmos em seu nome na mediunidade. Isto deveria representar para nós o maior patrimônio. Porque o outro que está duvidando da gente, que está duvidando das intenções, que está muitas vezes ironizando, ele também é uma alma em dificuldades, como nós. E muitas vezes ele não está tendo a oportunidade que nós estamos tendo, porque nós, através do trabalho abençoado da Casa Espírita, o trabalho regular, o trabalho disciplinado, nós estamos tendo contato com expressões espirituais que esse irmão ainda não tem. Percebemos a diferença? Então, esse contato espiritual é o que está o reforço, conforme eu falei com os irmãos no último programa, em que houve a desencarnação da amiga, né? A grande comoção, inclusive de pessoas religiosas, mas que não têm a noção da continuidade da vida, mas não sabe como. E aí se fala assim: mas por que fulano tão bom desencarnou? Como é que pode? Então há um questionamento da lei de Deus, mas não é por mal não, é porque não tem a expressão, esse conhecimento, essa ideia de Deus que a doutrina espírita nos dá. Então esse irmão tem direito de duvidar da nossa mediunidade? Tem. Tem direito a questionar a mensagem? Tem, porque o nível de experiência dele é diferente do nosso.
Não é que seja inferior, não. Muitas vezes tem até conquistas no campo da expressão do dia a dia, de bondade maiores, mas a compreensão, a vivência é diferenciada. Então nós temos uma situação, né, diferenciada de vivência e de comprovação, de estruturação da fé. A fé do companheiro se estruturou de uma forma, a nossa vai se estruturando de outra forma. Então, a pessoa às vezes abandona porque as pessoas desconfiaram. Mas a gente está trabalhando para as pessoas ou para Jesus. E quem é que desconfia? Com certeza, meus amigos, quem desconfia não é aquele que foi beneficiado. Não é aquele que, às vezes, ao final de uma reunião, recebeu aquela mensagem que agasalhou o coração. Não é aquele que, ao final de uma sessão de passes, se viu agraciado, abraçado pelos amigos espirituais, né? E sai dali feliz, consolado. Aquele que, a partir do atendimento fraterno, começou a colocar a sua cabeça num alinhamento para o bem. Então não são esses que vão questionar. Os que vão questionar são aqueles que estão à deriva, são aqueles que muitas vezes não experimentaram dores ainda, não tiveram experiências em que apenas a visão da imortalidade, não é? A visão da vida espiritual pode trazer. Então esses companheiros que podem, né, desconfiar, que podem duvidar, porque não experimentaram. E quem não experimenta não tem a boa, a recompensa, né, vamos dizer assim, não sabe o sabor. Se eu não experimento alguma coisa, é igual aquela pessoa assim, eu não gosto de tal alimento. Por quê? Nunca comi, mas não gosto. A gente só vai dizer, saber se gosta ou não, a partir da experiência. Então, muitas vezes a desconfiança daqueles incrédulos que tem no livro dos médios do método. Aquelas pessoas que não viram, mas falam assim, mesmo se eu ver, eu não vou acreditar. Então, é a pessoa sistemática, é a pessoa endurecida, é a pessoa de má fé. E ele coloca pouca importância aos avisos e advertências dos irmãos desencarnados. A autodesconfiança, com excessivo receio de mistificações ou animismo, tem sido causa também para que medianeiros, que podiam render bem na gleba mediúnica, afastem-se em definitivo ou transitoriamente. Então, muitas vezes, os espíritos dão os avisos, a gente não escuta. Outras vezes, né, eu falo assim, eu tô com medo de mistificação, de animismo, esse medo, que na verdade não é o medo da gente, é o medo do que os outros vão pensar, é o medo do julgamento alheio. E ele continua, refratariedade a conselhos ou críticas construtivas de companheiros mais prudentes e experimentados. Olha, os irmãos mais prudentes e experimentados vão ajudando a gente. E por isso é a tarefa em conjunto. Eu lembro quando nessa nova fase a gente começou, né, na tarefa da escrita, a gente ofereceu, né, passou a página para companheiros que, alguns até mais novos que nós, mas que estão há mais tempo na tarefa, porque a gente teve a tarefa em princípio, houve uma interrupção por 20 anos e voltou. Nesse meio tempo, esses companheiros trabalharam. E aí tivemos muitas opiniões construtivas, assim, crítica construtiva, que a mensagem estava mais geral, que o assunto não estava bem enfocado, que eu precisava ajustar a sintonia. Meu Deus, que coisa boa foi isso! Porque a partir daí, você vai sabendo, se você não quer ser útil. E aí, muitas vezes, é a nossa posição de médium que precisa ser apurada, que precisa ser ajustada. Então, o comentário do outro não é para desestimular, não é para me tirar do sério. O comentário do outro é para me ajudar a exercer a mediunidade de uma forma cristã, de uma forma equilibrada, de uma forma serena, de uma forma feliz. E aí ele vem dizendo algo que é o que André Luiz fala na Obra dos Mensageiros, que daqui a pouquinho o nosso Marco Aurélio e nossa Teresa vão comentar. A deserção do serviço mediúnico
significa fracasso na experiência reencarnatória, com seu cortejo de consequências dolorosas. Aí alguém pode falar assim, mas eu não reencarnei só para ser médium. Mas eu sempre falo que o Dr. Odilon Fernandes, através do Bacelli, fala: para aquele que reencarnou com a mediunidade, o principal compromisso é com a mediunidade. Então a gente vai ser aquele médium que é dentro de casa, o médium no trabalho, o médium na rua, mas de qualquer maneira a gente tem uma facilidade maior de estabelecer sintonia, porque a gente já nasceu aparelhado. E aí eu tenho que pensar, qual é o tipo de sintonia que eu quero para mim? É a sintonia com os bons espíritos, com os benfeitores espirituais, para aquilo que for útil, belo, bom? É a sintonia com aqueles espíritos que socorrem? É até aquela sintonia com os espíritos mais necessitados, numa reunião socorrista? Ou eu estou querendo aquela sintonia desajustada? E aí eu vou levar o desajuste onde eu chegar. É questão de escolha. A doutrina nos coloca essa questão de escolha nossa, né? Então, se eu, num compromisso material, se eu tenho uma conta, deixo de pagar, ou se eu assumo em um encontro com alguém e não compareço, eu perco a credibilidade e terei consequências inerentes a esse gesto. Na mediunidade também. E continua ele a nos falar, sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidade de resgate e reabilitação, a deserção do labor de intercâmbio implica o não resgate de compromissos do passado. Fugir à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade. Olha, é emocionante essa fala, porque quantas oportunidades a experiência mediúnica traz no nosso coração. Quantos encontros, quantos esclarecimentos, quantas ocasiões em que a gente fortalece a nossa fé por esse contato. Eu falei no programa passado, né, em que eu estava com uma questão nos meus olhos, num dos olhos, olho esquerdo, que isso aí é muito comum, ele sempre é atingido quando eu tenho um choque, alguma situação assim. E a notícia da desencarnação da amiga repentina foi um susto que a gente levou, né? E aí o olho estava vermelho, doendo, parecendo um derrame, né? E muito sério. E aí, usando colírio, com cuidado e tudo, mas não estava resolvendo muito não. E aí à noite eu botei uma compressa de água gelada e fui na minha prece. E na prece eu percebi a presença de um amigo muito querido, irmão Walter Faria, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né? A casa em que eu fiquei 20 anos e que foi o berço da minha mocidade espírita. E eu pensei assim, irmão Walter, o senhor era médium de cura, né? Eu não peço a cura, mas pelo menos que possa aliviar essa dor para eu dormir um pouquinho. Queridos, dormi sem dor e acordei sem dor. Olha só, se não é a consciência mediúnica, isso iria acontecer? Porque a gente vai tendo a oportunidade, né, de perceber essa nossa relação fraterna, gente, com o plano espiritual. A gente vai vendo que os espíritos não são aqueles anjos, aquelas pessoas que estão longe, eles estão perto de nós. Perceber isso é libertar o coração. Perceber isso é a gente ter mais firmeza, é ter uma qualidade de vida maior, é usar, né, a disponibilidade de servir com mais segurança. Porque assim como é o pedido pessoal, também para o nosso ambiente, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso próximo. Então, ele continua. Fugir à realização mediúnica traduz desperdício de oportunidade. Agravamento de responsabilidades pelo que não construiu em função do presente e não reconstruiu em face do passado ante os deslizes perpetrados. E nesse momento vem a análise, né? A gente não sabe
tintim por tintim, se a gente é médium porque cometeu um grande mal, ou se a gente está sendo médium para fortalecer experiências futuras difíceis. Essa crença na imortalidade, esse contato com o plano espiritual, sendo um ponto de fortalecimento para a gente não sabe por que a gente está sendo. E aí, muitas vezes, a gente desperdiça essa oportunidade que Deus nos deu. E continua o nosso querido Martins Peralta falando. O portador de mediunidade, que se aproxima das fontes do Evangelho e do Espiritismo, encontra estímulo e força para continuar, superando lutas e obstáculos, dando curso, assim, à própria evolução. Em Jesus encontrará reconforto. Em Kardec, discernimento doutrinário. Então, é assim, não é? Nós somos médiuns espíritas. Quais são os recursos que eu tenho? É o da evangelização e o do conhecimento doutrinário. Se a gente conseguir seguir o que o Evangelho nos traz como apoio, né? E o conhecimento doutrinário estiver sempre presente, direcionando nossas escolhas, com toda certeza, eu não estou falando que vai ser sem dor, não. Vai ter dor, as dificuldades normais. Somos espíritos aqui em aprendizado. E o aprendizado, ele nunca vai ser totalmente confortável. Vai trazer sempre um desconforto, que é a mudança de atitude, a mudança de postura, não é? Mas a gente vai estar com discernimento. A gente vai ter essa fé no futuro. A gente vai ter uma serenidade maior. E ele continua nos falando assim. Há muitos recursos pelos quais a espiritualidade, expressando compaixão por nós, convoca-nos ao trabalho espiritual e mediúnico. Sofrimentos físicos, com enfermidades em nós ou em nossos familiares. Então, né, a criatura começa a ver isso, né? E aí eu estou vendo sofrimento físico. Provas morais, que nos acordam para cogitações maiores no campo da vida. Dificuldades com problemas de obsessão, em nós mesmos ou no círculo da consanguinidade. Visitados por tais problemas, despertamos para o glorioso trabalho de intercâmbio. É aquela hora em que a gente precisa de uma potência superior, ou para a resolução da dificuldade, ou para nos ajudar a suportar, não é? A nos dar suporte mesmo, nos dar sustentação para passarmos de forma limpa, de forma equilibrada, aquele momento, para que possamos ajudar o outro, para que não ganhemos no desespero, na desistência. Então, isso é um convite ao trabalho mediúnico, porque o trabalho, ele fará isso junto a cada um de nós, não é? É um ponto de apoio, e um ponto de apoio seguro. Um ponto de apoio que não é obscuro, é um ponto de apoio iluminado, porque é uma tarefa que está sobre a chancela de espíritos superiores, de benfeitores espirituais. É uma tarefa pela qual o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, sabia que nós reencarnaríamos como médium. E é claro que se entrou no nosso processo reencarnatório, é sinal que a gente tem possibilidade de dar conta. Não, eu sempre falo, não é com facilidade, é com organização, é com disciplina, não é? Mas essa organização, essa disciplina, ela não vai ser só no momento e na tarefa mediúnica. Ela vai entrar como ponto importante em nossa vida. E ele continua falando assim. Não apenas razões negativas nos chamam ao serviço mediúnico, que ele falou aqui a doença, né? Sofrimentos físicos, provas morais, dificuldade de obsessão, em nós e nos familiares. Ele vem falando agora outras situações. Raciocínios novos, em vista de leitura, meditação e aprimoramento interior, visitando-nos a mente, podem suscitar novos ideais,
baseados na fraternidade espírita cristã. Queridos, quantas vezes a leitura de uma página nos dá esperança, sentimentos novos, resoluções diferenciadas, não é? E o raciocínio se renova. A compreensão, a certa altura da existência, da vacuidade das gratificações humanas na esfera dos sentidos físicos ou psicológicos, conduz-nos igualmente à cena do espírito. Eu tenho falado que depois que a gente vai passando os 15 anos, e o Altinho fala do meio-dia para a tarde, certas ilusões vão caindo por terra. A gente vai vendo que não interessa tanto investir tempo, esforço, né, e fluido em situações que vão ficar na terra, que tem só expressão material. E é a hora que a gente começa a buscar os valores espirituais naturalmente. É como se tivéssemos desgastado. É aquilo que o Evangelho fala, né? A taça do paganismo subiu. Então, subiu, não deu saciedade. Então está na hora de dela ser esvaziada e ser preenchida com o licor, né, da espiritualidade, né, daquilo que tem sabor de vida eterna. Então o ponto de vista em relação à vida vai mudando. E aí ele diz, a simples eclosão mediúnica, com o desabrochamento da faculdade no tempo próprio, representa em alguns casos o início de florescentes atividades. E aí é o tempo de cada um. Tem gente que é na mocidade. Tem gente, eu estou lembrando do seu Zezinho muito querido, que foi, ele já um senhor de 70 anos, foi o momento que a mediunidade, que ele começou a trabalhar, e ele trabalhou de 70 aos 85, sem parar, produziu a beça, porque era o tempo que ele estava liberado da vida profissional e pôde se dedicar totalmente. Olha só, é a hora certa. É o momento certo. E aí, Martins Peralvas acaba essa lição belíssima, cujo título é Insucessos Mediúnicos. É a lição 11 do livro Mediunidade e Evolução, em que ele comenta o texto de Emmanuel do Ceará dos Médiuns assim. Há inúmeros médiuns que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar, em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passo da região do, abre aspas, muito desejo, fecha aspas. E ele encerra essa lição dizendo assim, sejam quais sejam as causas dos insucessos mediúnicos ou do despertamento para o trabalho, evangelho e espiritismo serão sempre, em quaisquer circunstâncias, o real apoio para quem acordou e deseja caminhar para o bem infinito. Eu creio, meus queridos, que nós já estamos assim, acordados, né? A gente já está despertando para esse bem. Então, que seja esse bem, né? Que o motivo, a busca do bem, o motivo da nossa resistência, para que consigamos ser aqueles trabalhadores que Jesus pode confiar, que os amigos espirituais da Casa Espírita podem contar. E com certeza nós teremos dias melhores, né? Dias suaves, dias de paz, dias de luz, dia de amor. Muita paz, amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.